Olá, pessoal, bom dia, tudo bom? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre anatomia veterinária. Então, a gente vai estar conversando aí sobre os ossos. Vou mostrar para vocês algumas radiografias, tá? Por quê? Porque a anatomia veterinária ela é a base da radiologia veterinária, tá? Então, para que realmente o exame ele saia com excelente qualidade, é necessário que o técnico ele conheça a anatomia dos animais e também as particularidades, certo? Então, vamos lá. Pessoal, qual a importância dos termos anatômicos veterinários? Então, por que quando a gente fala na anatomia, nós falamos em termos, tá? Os termos, ele vai se referir tanto para a área humana quanto para a área veterinária. É como se fosse uma maneira da gente conseguir referir, conseguir falar de alguma estrutura anatômica, para que a gente possa falar dela corretamente. Então, os termos anatômicos, eles são muito utilizados no meio científico, né, para a gente ter uma linguagem de uniformidade em relação à divisão do corpo dos animais e em relação aos ossos, tá? Para que isso a gente tenha clareza, né, para a gente conseguir entender cada parte, ela tem que ter uma nomenclatura, tem que ter uma divisão. Então, quando a gente fala dos animais, a gente fala que eles possuem 5 regiões fundamentais. Então, nós temos aí a cabeça, o pescoço, tá? O pescoço a gente lembra das vértebras cervicais, o tronco, subdividido em 3 regiões. A gente tem a região torácica, que a gente vai encontrar os principais órgãos, como o coração, pulmão. Temos também a região abdominal e a região pélvica. Então, a gente na região pélvica, a gente lembra aí dos ossos sacrais, tá? E das últimas vértebras lombares. Tem também outro local que são os membros, tá? Os membros, eles são em número de 4. Então, a gente é só lembrar de um cachorro, de um gato, de um cavalo, né? Eles andam com 4 patas. Então, nós temos aí um pá torácico, que são as patas, as primeiras patas, e o pá pélvico, que são as patas traseiras. E nós temos a cauda. A cauda é diferente de nós, né? Nós, seres humanos, nós não temos cauda, porque durante o processo embrionário, nós tivemos uma atrofia da cauda na região sacral. Então, os ossos sacrais, eles são juntinhos, assim como o osso do cóccix. Então, nós não temos cauda por conta disso, por causa de uma atrofia que nós tivemos durante o processo embrionário. Mas os animais foi o contrário. A cauda ela foi desenvolvida, né? Então nós temos aí as vértebras caudais. Então aqui para mostrar para vocês, nós temos a região da cabeça, nós temos a região do pescoço, o tronco dos animais, a região da cauda, os membros pélvicos, tá? Os membros pélvicos são esses atrás aqui, ó. São as patas traseiras, são os membros pélvicos. E a gente considera membros torácicos as patas dianteiras, as primeiras patas, tá certo? São os membros torácicos. Temos aqui também mostrando um cavalo em estação, tá? Então, nós temos aqui também os termos anatômicos. Nós temos aqui a cabeça, região da cabeça, região do pescoço, a região do tronco, todinho, ó, tronco, vai até a região da cauda. Nós temos a pelve. Nós temos o abdômen, tá? Nós temos a região do tórax, onde, como eu falei, né? A gente tem os principais órgãos, como coração, pulmão. E nós temos os membros pélvicos e membros torácicos. Então, essas patas aqui, ó, são os membros torácicos. E as patas de trás, as duas patas traseiras, são os membros pélvicos. Quando a gente fala da anatomia veterinária, a gente tem que lembrar também que existe uma posição anatômica universal.
Assim como nos seres humanos, com os animais a gente tem também uma posição anatômica, tá? Então a gente vai considerar esse animal em estação, tá? Em estação porque ele vai estar em pé, com os 4 membros apoiados ao solo, como vocês estão vendo aí nessa figura, o pescoço formando um ângulo de 45 graus com o dorso do animal. Então, a gente tem aqui, ó, 45 graus sendo formado entre o dorso e o pescoço desse cavalo. Cabeça e olhar rígidos, olhados para frente, tá? Então, ele está olhando aqui para frente, ok? Então, essa posição aqui é chamada de posição anatômica, posição em estação. Então, pessoal, quando a gente fala aí de plano anatômico, é importante que a gente conheça por que ele existe dentro da anatomia, certo? Por quê? Porque a gente vai falar muito de posicionamento do animal durante o exame radiográfico, tá? O animal ele vai ser posicionado de acordo com o plano anatômico solicitado pelo médico veterinário, tá bom? Então, a gente vai ver aí, ó. Plano anatômico são planos hipotéticos usados para dividir o corpo do animal de forma que a gente consiga descrever a localização de certas estruturas e a direção dos movimentos, tá? Então, o plano anatômico ele vai servir também para separar o corpo do animal em partes. E com isso vai facilitar o estudo, para a gente conseguir nomear, dar nome às estruturas anatômicas. Então, nós temos aí 2 planos horizontais que a gente considera, que é um tangente ao dorso do animal, às costas, e um tangente ao ventre, tá? O ventre é a barriga do animal. Então, nós temos aí o plano dorsal, que vai envolver o dorso, as costas, e o plano ventral, que vai envolver aí a barriga. Então, aqui nós temos os planos de delimitação, ou também chamados de planos tangenciais. Nós temos 2 planos horizontais, que é o plano dorsal e o plano ventral. Então, o primeiro plano que fica rente ao dorso do animal, a gente chama de plano dorsal. E aquele plano, né, que passa tangente ao ventre é chamado de plano ventral. Então, nós temos aqui, vou mostrar aqui para vocês, ó, o dorso do animal, que é como se fosse as costas, é chamado de plano dorsal. E na parte do abdômen é plano ventral, certo? Aqui também do mesmo jeito, ó, dorso do animal na região do pescoço. E mais abaixo nós temos aqui o plano ventral, certo? Também temos o rostral, que é a parte do rosto, é a partir dos olhos até a região do focinho. Então, é o plano rostral. E o plano caudal é voltado mais para a cauda, certo? É voltado mais para a região ali da cauda e dos membros pélvicos. Nós temos também, além dos planos que eu tinha comentado, como o plano dorsal e ventral, nós temos também aqui o plano cranial, tá? O plano cranial é voltado para a região do crânio do animal, tá? Então, é voltado para a região do crânio do animal. Então, ou seja, é uma linha que é tangente ao crânio, tangente à cabeça. E nós temos aí o plano caudal, ó, que é mais voltado para a cauda. Plano caudal. Se eu pegar o animal e passar uma linha mediana aqui no meio dele, ó, na fronte dele, eu vou conseguir dividir esse animal em laterais. Então, eu vou ter aqui a lateral direita, certo? É o lado direito do animal. E esse outro lado aqui é o lado esquerdo do animal, certo? Então, nós temos aqui lado direito, ou seja, plano lateral direito e plano lateral esquerdo. Por quê? Porque eu passei a linha mediana através do plano mediano no meio e eu consegui dividir
em laterais. Então, pessoal, só relembrando que nós temos aqui o plano frontal, ou também chamado de longitudinal. Então, ele é paralelo ao plano dorsal e ventral. E a gente vai conseguir passar uma linha, certo? Nós vamos passar aqui uma linha, ó, bem no meio do animal. E nós vamos dividir ele em paquímero dorsal, ou também chamado de plano dorsal. E mais embaixo, paquímero ventral ou plano ventral, tá? Então, vocês conseguiram entender? Eu passei uma linha mediana dividindo o corpo do animal e vou perceber que existe a região ventral, a região do ventre e a região do dorso voltado para as costas dele. Nessa figura, a gente consegue visualizar os 3 tipos de plano juntos. Então, nós temos aqui o plano frontal, que eu vou conseguir dividir o animal ao meio, que é justamente para poder definir que essa parte de cima é o dorso e essa parte de baixo é o ventre, tá? Então, plano dorsal e plano ventral. Se eu pegar uma linha e dividir o animal bem no meio. E temos também o plano transversal, que nós vamos conseguir dividir o animal em região cranial, que é a região voltada para o crânio, e nós temos a divisão aqui da região caudal, certo? No ser humano é diferente. A gente fala que é a região superior, que é a região voltada para a cabeça, e inferior, região voltada para os pés. Mas no animal ele vai estar de 4 patas, tá? Vai estar em estação e a gente não considera superior e inferior, tá certo? A gente considera cranial e caudal. E também nós temos o plano sagital mediano. Esse plano eu vou pegar também uma linha imaginária, dividir o animal ao meio, e aí eu vou conseguir perceber que o animal ele tem os lados, ele tem a lateral. Então, nós temos a lateral direita e a lateral esquerda. Lado direito e lado esquerdo. Quando a gente fala de eixos anatômicos, a gente fala de uma linha imaginária que vai passar pelo centro do corpo do animal e em volta, que vai realizar um movimento de rotação. Então, a gente vai considerar o eixo crânio-caudal. Então, é uma linha imaginária que se passa entre a região crânio, né, cranial, e a região caudal. Então, pessoal, quando o médico veterinário ele solicita uma radiografia, tá? O técnico de radiologia ele vai receber uma requisição, um documento solicitando a radiografia daquele membro, tá? Então, o animal ele pode estar apresentando uma claudicação, ele pode estar com dificuldade para andar, ele pode ter sofrido alguma fratura, alguma doença no osso, alguma neoplasia, algo que possa estar afetando aí os ossos, tá? De alguma forma. E aí o médico veterinário ele vai fazer a solicitação dessa radiografia. E aqui nós temos uma foto de uma radiografia crânio-caudal dos membros pélvicos de um cão, tá? Então, ainda falando sobre os eixos anatômicos, nessa radiografia a gente vai considerar o eixo dorso-ventral, que é como se fosse do ponto de inserção das diagonais do plano dorsal ao plano ventral. Então, aqui nós temos essa radiografia de tórax dorso-ventral de um filhote de cão bulldog inglês, tá? Então, nós temos aqui o animal como se tivesse posicionado de bruço, com o abdômen voltado para baixo, tá? Então, o raio ele vai penetrar na região dorsal e vai passar pela região ventral, ok? Então, pessoal, eu estou aqui mostrando a vocês exatamente os termos indicativos de posição e direcionamento
que aqui nós temos as duas regiões, que é a região ventral e região dorsal. Região ventral é a região onde o animal fica de barriga para cima, abdômen para cima. E região dorsal é quando ele fica de bruço, quando ele fica deitado com as costas voltadas para cima, tá? E aí é importante a gente conhecer isso, porque a gente vai conseguir posicionar o animal para realizar o exame de raio-x, tá? Então vocês vão ter uma aula só sobre isso, sobre como posicionar o animal para realizar o exame. Então, um outro eixo formado por linhas imaginárias, nós temos aqui o eixo látero-lateral. Então, é como se fosse o ponto de interseção das diagonais dos planos laterais entre si. Então, nós temos aí as laterais direita e lateral esquerda, e aí a gente vai posicionar o animal de lado, que é a radiografia látero-lateral. Essa radiografia ela vai indicar a presença de um corpo estranho na porção caudal do esôfago torácico. Então, tem algum objeto, tem alguma massa, tem algo estranho aí que foi necessário o veterinário solicitar essa radiografia para ser feita, tá? Para que a gente consiga visualizar através do raio-x se tem algum corpo estranho. Então, esse animal estava com suspeita de corpo estranho. Outros termos indicativos aí de posição e direção é a região palmar e região plantar. Quando a gente fala aí da região palmar, ela é utilizada somente para as mãos e para as faces, que vão estar aí mais próximo, voltado aí para o plano ventral, tá? Lembrando que as mãos, as patas, que faz parte dos membros torácicos, eles vão possuir 4 faces. Nós temos aí a face lateral, face medial, palmar e dorsal. Já a região plantar, ele é um termo utilizado para os pés, para as patas relacionados aos membros pélvicos. E aí nós temos também voltado para o plano ventral, tá? E vão possuir 4 faces também, lateral, medial, plantar e dorsal. Então, pessoal, todos esses termos aqui de palmar e plantar vão se referir à região do osso do carpo, certo? O metacarpo, o tarso, metatarso e os dedos, que são as falanges. Então, nós temos aqui, ó, região dorsal, é a frentezinha da pata, ok? A partezinha de trás, que tem o coxim plantar, que é onde o animal pisa, é a região palmar, é a parte de trás dessa pata dele. No membro pélvico, nós temos a face dorsal também, que é essa frentezinha aqui, onde a gente encontra as unhas, e a partezinha de trás dele, que é onde ele pisa no chão, é a face plantar. Então, outros termos indicativos aí de posição e direção vai ser da superfície da cabeça, do pescoço e tronco, que a gente pode chamar de proximal e distal, e vai também projetar nervos em relação ao sistema nervoso central e os vasos em relação ao coração, tá? Então, nós temos aí proximal e distal, que vai realmente são termos que são empregados aos membros torácicos e membros pélvicos. Então, cada membro ele possui uma extremidade que está articulada ao tronco, a gente chama de raiz, e uma extremidade livre, que é as mãos e os pés do animal. Aí, quando essa estrutura essa estrutura anatômica, ela se encontra mais próxima, mais voltada para a região da raiz, que é a região articulada no tronco, a gente chama de região proximal, certo? Agora, quando a estrutura anatômica ela se encontra mais longe, mais próxima da extremidade livre, mais próxima das mãos e dos pés daquele animal,
a gente vai chamar de região distal, tá? Então, a gente tem aqui proximal e distal. A gente vai perceber aqui, ó, essa setinha da região proximal está apontada para a região das patas do gato, certo? E a região distal está mais voltada para a região cranial, está mais distante da região das patas, ok? Então, vamos aqui relembrar o que a gente já tem estudado aí durante essa aula. Proximal, acabei de dizer, né? Está mais voltado para a região cranial, para a região do dorso. E região distal está mais voltado para os membros, tanto eles pélvico quanto membro torácico. Região dorsal é a região que fica assim na frente da pata, certo? A partezinha da frente da pata. E a região atrás, onde o animal ele toca ao chão, a gente chama de região plantar, ok? Vocês conseguiram entender? E aqui a gente tem a região ventral. O que é a região do ventre? É a região que está no abdômen. Região dorsal é a região que vai envolver o tronco aqui, ó, o dorso, as costas. E região rostral é a parte do rosto do animal. Diferente de cranial, tá, gente? Cranial é outra coisa. Região caudal é a região voltada para cauda, o nome já está dizendo. E cranial, região mais voltada para o crânio. Vocês lembram que eu falei que no ser humano a gente considera região superior e inferior, região da cabeça superior e região dos nossos pés e pernas inferior. Quando a gente fala de anatomia veterinária, a gente tem que perceber que os termos superior e inferior só vai ser determinados de algumas estruturas, como por exemplo os lábios, tá? Então os lábios a gente pode considerar lábio superior e lábio inferior, os dentes superiores da arcada superior e da arcada inferior e as pálpebras, que vai envolver aí o globo ocular, pálpebra inferior e pálpebra superior, certo, gente? Então a gente não considera o animal como superior ou inferior que não seja essas estruturas que eu acabei de falar, tá bom? A gente vai considerar o quê? Cranial e caudal. Que cranial vai corresponder à região superior e caudal vai corresponder à região inferior. Na anatomia, a gente divide o esqueleto dos animais em esqueleto axial e esqueleto apendicular. O axial ele vai compreender a coluna vertebral, as costelas, o osso externo e o osso do crânio, os ossos que vão estar envolvendo aí o crânio, certo? Quando a gente fala de esqueleto apendicular, a gente vai incluir os ossos dos membros torácicos e dos membros pélvicos, tá? Então, a gente vai considerar aí o fêmur, a tíbia, a fíbula, o tarso, o metatarso, as falanges. Tudo isso vai envolver o esqueleto apendicular. Outra divisão fundamental do corpo dos animais é um outro tipo de esqueleto que a gente não tem, que é o esqueleto esplânico, certo? Esqueleto esplânico, ou também chamado de visceral, é como se fosse alguns ossos que são desenvolvidos na substância de algumas vísceras ou órgãos moles. E aí a gente vai ter como exemplo o osso hioide, que é aquele osso que fica na base da língua, e o osso do pênis no cão, tá? Não sei se vocês relembram aí, mas o cão, ele tem um osso no pênis, tá? O osso do coração do boi e carneiro também. Então, a gente considera como esqueleto esplânico ou visceral. Então, relembrando aqui um pouquinho, né, sobre os ossos do crânio de um cão, vista lateral. Então, aqui nós temos o osso occipital, número 1. Nós vamos ter aqui o osso temporal, certo?
nós vamos ter, número 5, a mandíbula. Nossa, aqui tudo é a mandíbula. Mandíbula do cão, ok? O osso zigomático, aqui localizado. O osso incisivo. Então, o animal ele tem o osso incisivo, diferente de nós humanos, que nós não temos esse tipo de osso, tá? Osso nasal, esse osso aqui em cima, nasal. Nós temos o osso frontal, mais aqui em cima, ó, número 11, frontal. O osso parietal, de verde, certo? E nós temos as suturas. As suturas elas são os ligamentos entre os ossos, ok? Aqui nós temos, nessa primeira figura à esquerda, os ossos do membro distal da pata dianteira canina. Qual é a pata dianteira? É a pata correspondente ao membro torácico, tá? Então, nós vamos ter a região do carpo, metacarpo e as falanges, tá? Então, é a mesma coisa do ser humano. Então, nós temos aqui o osso radial, o osso ulnar, o terceiro carpo, o quarto carpo. Aí, os ossos metacárpicos, eles são divididos em numerados, né? Do número 1 ao número 5. Nós vamos ter as falanges, falange proximal, intermédia ou médias, chamado, e a falange distal. A distal é onde vai ficar as unhas do animal, no caso aqui o cão, certo? Nessa figura à direita, nós temos o crânio de um gato. Então, também temos os mesmos ossos, né? O osso parietal, o osso interparietal, que é um ossozinho mais atrás, occipital. Nós temos aí a mandíbula, o osso incisivo também, o nasal, o zigomático, lacrimal, frontal, certo? E aí nós temos vários ossos também que vai envolver aí os ossos do crânio de um gato. Nessa figura, eu coloquei aqui para vocês o esqueleto de um equino, o esqueleto de um cavalo. Então, nós temos a região do crânio, região cervical, é a região que vai envolver as primeiras vértebras, que são as cervicais, que são ligadas ao pescoço. Nós temos aqui as vértebras torácicas, que vai envolver a parte do tronco e são ligadas às costelas. Nós temos a região lombar, que são as últimas vértebras, tá? Aliás, as penúltimas vértebras ligadas à região da pelve. Região sacral, do osso do sacro. E no animal, temos as vértebras caudais, que é a cauda, certo, gente? Cauda, ela tem osso. Então, são vértebras caudais. Nós vamos ter o osso do ilho também. O fêmur, tá? Que é um dos principais ossos aí que tem muita fratura. A fíbula, que é aquele ossozinho bem mais frágil. A tíbia, tá certo? Nós temos a tíbia também. Nós temos a região do tarso, como eu falei. Metatarso. E no equino nós temos os ossos sesamoides, tá? Então, nós temos o sesamoide proximal. Por que, professora, que é proximal? Porque está mais próximo da pata, certo? Então, nós temos aí tanto sesamoide na pata dos membros torácicos quanto dos membros pélvicos também aqui, ó, ok? E aí nós temos as falanges, falange proximal, falange média e falange distal. E aí nós temos também a mandíbula do animal, nessa região do crânio, a escápula, o húmero, né, que fazem parte aí dos membros torácicos, a una e o rádio, e a região do carpo também. Também nós temos o esqueleto do cão, nessa figura que eu coloquei aqui para vocês. Nós temos também as vértebras cervicais, que são divididas, né? Que vai até a 7ª vértebra cervical. Então, a gente chama de C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. A C1 e a C2 recebem nomes especiais. Então, a C1 a gente chama de Atlas e a C2 de Axis, certo? Quando as duas se juntam, elas fazem o movimento de rotação da cabeça.
Nós temos também escápula, húmero, rádio e una, as falanges também proximais, médias e distal, os ossos metacarpianos, tá? Lembrando que o cão não tem osso sesamoide, assim como tem no cavalo. Nós temos também o fêmur, patela, tíbia, fíbula, ok? E aí nós temos o sacro, a região lombar também, ó, que começa da L1. Nós temos também as vértebras torácicas. Pessoal, eu trouxe para vocês uma radiografia de um cão, látero-lateral, certo? Como vocês estão vendo, a gente consegue visualizar os ossos, a estrutura dos ossos, tá? Então, por isso que é importante estar fazendo esse tipo de exame. Então, a gente consegue visualizar as vértebras torácicas, né? Aliás, perdão, as vértebras cervicais, a gente consegue visualizar, ok? O osso do húmero, a gente consegue perceber também a tíbia e a fíbula. Conseguimos visualizar as costelas, tá? E a coluna desse animal. Então, assim, é muito importante para a gente conseguir visualizar nesse posicionamento os órgãos também, né? De como é que tá aí o coração, o pulmão, a gente também consegue estar visualizando em uma radiografia. Nessas outras radiografias, nós temos aqui também as patas dianteiras, né? Pertencentes aos membros torácicos de um cão, tá? Então, essa é a primeira radiografia. Nós vamos ter a região aqui do carpo, ok? Nós vamos ter aí o metacarpo, que são esses ossozinhos aqui maiores. E as falanges, tá? Falange aí média, proximal e a distal. A distal onde ficam as unhas, certo? Nessa outra figura também a gente consegue visualizar os ossos de um cão. Então, nós temos aqui também a região do húmero, tá? O húmero. E nós temos o osso do rádio e o osso da una. Fazem parte aí do membro torácico também. Pessoal, existe uma doença que ela é muito comum nos equinos, nos cavalos. E que dessa doença o médico veterinário ele solicita para poder confirmar o diagnóstico do animal junto com os sinais clínicos, ele solicita uma radiografia, certo? Então é uma doença chamada de laminite. A laminite ela é uma enfermidade caracterizada por uma inflamação, que essa inflamação ela pode ser aguda ou crônica, na região do casco do animal, e esse animal ele vai sentir muita dor e ele não vai conseguir se locomover. Então ele vai ter uma claudicação, certo? E com isso vai trazer prejuízo aos criadores. Então, uma das formas de diagnóstico é exatamente a radiografia dos membros pélvicos e membros torácicos, certo? Essa radiografia que eu coloquei aqui para vocês é do membro torácico esquerdo e do membro torácico direito. O que é que vai acontecer? Essa doença ela vai provocar uma rotação da terceira falange. Qual é a terceira falange? É a falange distal. Então, o osso ele vai rotacionar. Por que vai acontecer isso? Devido à inflamação intensa que tem naquele local, tá? E aí vai faltar o quê? Vai faltar oxigênio também, que vai intensificar mais ainda a inflamação. Então, a laminite ela deve ser tratada com antibiótico para que esse animal ele consiga realmente ter a cura, tá? Lembrando que é uma doença que pode ir evoluindo, então tem que ser identificado o mais precocemente possível. Então, como eu falei, um dos exames assim extremamente importante que o veterinário pede é a radiografia dessa terceira falange, tá? E aí o técnico de radiologia muitas vezes tem que sair do ambiente de trabalho dele, levar o equipamento portátil até o campo para realizar esse exame no cavalo, considerando aí todas as técnicas radiográficas e considerando também a radioproteção, ok, pessoal? Então,
A gente finaliza a aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham aí gostado da aula. A gente fez uma breve revisão dos principais pontos, tá? Porque aí eu vou dar mais na frente uma próxima aula sobre posicionamento radiográfico. Então, como é que a gente deve posicionar o animal para realizar o raio-x, tá? Então, é importante a gente saber esses termos anatômicos, né? Proximal, cranial, caudal, látero, né? Então, a gente tem que saber todos esses termos, tá certo? E aí, até a próxima aula, gente. Qualquer dúvida, podem estar falando comigo aí no privado do WhatsApp. Lembrando, não esqueçam de realizar a atividade, tá certo? Eu mandei uma atividade para vocês, um caso clínico, e eu vou querer receber aí a atividade na próxima semana pelo Google Classroom, tá bom? Um abraço aí a todos.